Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do BDE Podcast. Nesse episódio, a gente vai falar sobre recomeço, aproveitando que a gente está no início de 2025, é um recomeço de ano, então nada melhor do que falar sobre isso. Para quem não me conhece, mais uma vez vou me apresentar. Eu sou Beatriz Cristina, sou mãe do Iago, esposa do Rodrigo, sou CEO da agência Crisago, uma agência especialista em mídias, e também dou consultorias e mentorias para mulheres que desejam posicionar o seu negócio no digital. E falando em mulheres, estou aqui com duas mulheres incríveis. Fabi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Fabi também tem uma trajetória de transição incrível. Fala um pouco sobre você, Fabi. Primeiramente, muito obrigada por me receber aqui. De fato, estou passando por esse processo nesse momento. Eu sou bióloga, tenho 29 anos e desde o momento da faculdade, eu decidi que eu não queria seguir por aquele caminho para a vida inteira. Eu entendi que não foi uma escolha que não foi tão assertiva. Naquele momento, eu já empreendia, mas eu usava o empreendedorismo para suprir necessidades. Então, eu não tinha um olhar tão maduro para aquele momento. Hoje, eu tenho a minha empresa. Eu tenho uma empresa que se chama Agência Ramonda. Eu trabalho como gestora de tráfego pago. Também ofereço gerenciamento de mídias sociais, mas não é tanto o nosso foco. Nosso foco é mais voltado para tráfego pago. E estou nessa mudança, dessa rotina, porque até o ano passado, até 2024, eu dividi meu tempo. Eu exercia a minha função na área que eu trabalhava, que é a área de pesquisa clínica, juntamente com a minha empresa. E hoje, né, já em 2025, eu decidi que eu vou seguir apenas com a minha empresa. Então, eu estou nesse processo de mudança. Recomeçando. Recomeçando, exatamente. Muito bem. E também estamos aqui com a Amanda Oliveira. Seja bem-vinda. Amanda é minha parceira aí de profissão, Sim. né? Embora eu não tenha continuado. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Está sendo muito especial, principalmente por estar nesse início de trajetória profissional na parte autônoma. Depois de 5 anos sendo associada e CLT, finalmente decidi que eu queria ter essa veia empreendedora. Não é algo que eu almejava tanto tempo assim, mas com o correr do tempo, com o passar da profissão, foi surtindo esse desejo, foi aparecendo, e até 19 de dezembro ainda seguia como associada, e hoje estou aqui dando esse passo, começando em 2025, seguindo a minha carreira autônoma. Olha que legal. Aproveitou o recesso. Sim. Antes do recesso começar. Recomeços. Recomeços. Amanda, me conta como foi para você, assim... Quem é você, na verdade, além do direito? Quem é você antes de se tornar advogada trabalhista? A Amanda, antes de ser advogada, ela na verdade, ela sempre soube que ela queria ser advogada. A questionadora do grupinho. E eu sempre tive esse feeling para querer essa profissão, mas seguir numa área de administração, que eu não gostava, mas segui por orientações na época até dos meus pais, que a gente entra numa caixinha às vezes que a gente precisa estudar ou administração ou contabilidade para se jogar no mercado de trabalho. Uhum. E quando, com 17 anos, eu entrei no mercado de trabalho para iniciar no escritório de advocacia. E foi quando eu tive aquele momento de que eu preciso estar aqui, é aqui que eu gosto de estar, e seguir para o meu caminho jurídico, né? Muito bem, muito bem. E você, Fabi? Sabemos que você está no tráfego pago, né? Mas quem é Fabiane Ramunda e por trás da Ramunda, né? Como foi esse início da Ramunda? Eu sou uma menina mulher que veio do Duque de Caxias, com muitos sonhos, muito questionadora. Uma pessoa que sempre teve um olhar diferenciado para a vida, no sentido de acreditar que é possível seguir com uma proposta mais leve. Acredito que a gente pode seguir caminhos determinando o que é melhor para a gente. Então, eu sou essa pessoa que aproveita as oportunidades, que sigo mesmo com medo. As pessoas que convivem comigo acham que eu não sou uma pessoa tão medrosa, mas sou. Mas tento usar disso, né, criar esse medo e transformar ele para que ele se torne uma fortaleza. Então, eu me enxergo dessa forma. Hoje, eu me enxergo também como uma mulher que está em mudanças, em constante evolução, no sentido de estar em recomeço, né, como nós já falamos aqui, mas também estar em uma outra fase.
Sou casada, então eu tenho uma rotina um pouco diferente do que eu vivia há 3 anos atrás. Então, eu estou me reconhecendo a cada dia. Que bom, que bom. E um ponto que você tocou importante, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o pessoal que tá de casa, né, vendo a gente. Eu também vim da Baixada Fluminense. E aí a Fabi falou, de onde você veio? Eu falo, sou de São João. E o empreendedorismo, ele possibilita a gente muitas oportunidades. Oportunidade de conhecer pessoas que a gente talvez não se encontrasse por aí, andando na rua, mas que ele de alguma forma aproximou a gente. Sim. E eu tive que recomeçar também, né? Eu sou formada em Direito, por isso que eu falei que a Amanda é minha colega, e recomecei após a maternidade, na pandemia, Sim. e vim para o marketing, né? Vim para o empreender no digital. Então, acho que a gente se encontra nesses lugares de coragem, porque apesar de estar com medo, apesar de, né, ser algo novo, a gente continua e a gente vai se reinventando a cada dia e dançando conforme a música, né? Porque a coisa vai Sim, acontecendo. Exatamente. E essa transformação, ela não é só para o empreendedorismo, ela é sobre quem você quer ser no futuro e você se conectar com quem você está sendo naquele momento. Porque, como a mesma Fabiane informou, há 3 anos atrás ela não era essa pessoa. Há 6 meses atrás eu não era essa pessoa e eu escuto isso até mesmo de colegas de profissão. Quando eu gravo um story, é impressionante a forma que a sua tonalidade de voz mudou. Percebem a evolução claramente. Então, assim, outras pessoas conseguem perceber e a gente vai mudando. Sempre. Sair... Que bom que a gente muda para melhor, que né? bom. Que bom. E se permite mudar também, né? Porque mudar dá medo. Muito. Mas dá aquele frio na barriga porque você é desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer depois do próximo passo. Exatamente. Mas se a gente se permitir, muitas vezes acontecem, abre uma porta assim que você fala, caramba, se eu não tivesse dado aquele passo, se eu não tivesse feito. E é legal olhar para trás e ver quanto que a gente evolui a partir daquele momento. Então, você falou 6 meses, não é um período tão longo assim, é um período curto. Né? 3 anos é um médio prazo, mas a gente vê que a gente está sempre evoluindo e se permitindo viver dessa forma. E você comentou, né, que o seu sonho sempre foi ser advogada. Sim. Mas como foi enfrentar a pressão profissional junto com a pandemia para você? Quando eu peguei a carteira, passou 3 meses, tudo fechou. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Eu fiquei um pouco desesperada, porque eu trabalhava em escritório, mas eu ainda não sabia advogar. A gente aprende a advogar na prática. A faculdade não nos ensina isso. E aí fui para um home office, não tinha aquele espaço de home office, não tinha vivência de uma audiência, muito menos virtual. E eu ficava na cabeça, eu não sei fazer de forma presencial, como é que eu vou saber de forma virtual? Porque isso você vai aprendendo com o tempo. Sim. E aí você vai se reinventando, e era um home office com o barulho de um vizinho, e era uma música alta, você se encaixando naquele perfil. E foi um período de muita incerteza. Não só, obviamente, todo mundo passou por isso, mas com a ansiedade, isso me desenvolveu uma dermatite atópica. Por ficar presa dentro de casa naquela incerteza, e principalmente uma recém-advogada. E eu ficava, o que vai acontecer daqui para frente? Então, quando a gente pôde voltar a sair na rua com vacina, foi um grande momento para mim que eu pude pensar assim, agora eu vou advogar de verdade, agora eu vou entender o que é a profissão, porque eu não sabia fazer um despacho com o juiz, porque a gente não tinha essa possibilidade. Só no online, né? Eu fiquei só no online, e isso no início foi muito ruim. Você perde muitas oportunidades. Essa questão do networking, de você encontrar pessoas, de você conversar com outros colegas, você perde. Sim. Porque se você não está na rua, hoje a gente tem o digital, que é muito forte, mas logo assim que a pandemia estourou, não era isso que a gente vê hoje. Não era uma coisa estratégica. Era, vamos fazer conteúdo. Ia fazendo de 5, 6 áreas diferentes que eu nem sabia o que eu queria para mim. Mas para falar que eu estava ali no digital igual todo mundo. Então, assim, estar na rua também é importante para a área do direito. Você consegue estar no digital para alcançar uma maior rede de contatos, mas estar na rua, estar no meu caso, Justiça do Trabalho, para mim é essencial. Então, nessa época da pandemia, foi uma completa incerteza. Primeiro que eu não sabia advogar ainda,
E segundo, o que a gente enfrentava. Então, foi uma parte bem difícil da vida profissional. Todo mundo aprendeu a trabalhar, aqui no Brasil pelo menos, aprendeu a trabalhar de home office na pandemia. Exatamente. Sim. Então, não era cultural. Não. Então, ninguém tinha um espaço de home office dentro de casa. Dificilmente. O máximo que você tinha, quem tinha computador de mesa, né? Que ficava na mesa e tal, de computador. Mas trabalhar de casa era uma coisa que a gente via, sei lá, lá fora. Tá à toa, né? tá em casa, o E pessoal tá à toa. Então, todo mundo teve que se reeducar, se policiar. Eu, na pandemia, trabalhava no escritório também. E era aquilo, meu filho pequeno, de 1 ano, batendo na porta em reunião. E tudo novo para todo mundo. E fora a pressão da pandemia. Porque, por mais que a gente tenha que pensar no aqui e no agora, a pandemia fazia que a gente falasse, caramba, e aí? Vai acabar tudo? Vou sobreviver? Vai ficar só as baratas e as formigas? A gente ficava meio... O que vai ser? De fato, né? E eu desenvolvi, na verdade, abrindo aqui com vocês, uma crise de pânico na pandemia. Porque essa questão da vacina, que aí tinha que voltar para o presencial, né? Era híbrido, na verdade. Eu acho que é muito importante, sim, conciliar os dois fatores, né? O híbrido com o home office, porque alguns momentos são necessários mesmo. Mas naquele cenário do sem vacina, de incerteza, eu com meu filho muito pequeno, eu falei, meu Deus, se eu pego Covid, eu vou ficar internada e deixar meu filho que amamentava ainda, né? Mamava no peito. E eu também, se eu passo para ele, né? E eu me via chorando, tendo crise para poder sair para trabalhar, com esse monte de sentimentos, né? E caixinhas que abriam na minha cabeça. Até que eu me vi, de fato, para procurar uma terapia para poder sair desse cenário, né? E aí juntou com a questão da escassez financeira, né? E aí meu filho doente na creche, até que chegou um momento que eu conto sobre a história do Dipirona, que eu falei, não, agora é o momento de eu ter coragem, de fato, porque a gente também, quando se forma, como é o caso da Fabi também, né? A gente faz uma faculdade, a gente se prende muito a isso. Do caramba, fiz uma faculdade, estudei, porque é isso que é passado, né? Foi isso que foi passado durante muito tempo. E aí você se vê preso naquilo ali, pô, tô abandonando tudo, né, para poder empreender, para poder, né, me dedicar. Mas não é sobre abandonar, é sobre se permitir, né, Fabi? Exatamente. Eu tô escutando você falando e eu consigo ver a minha vida, ver o que eu tô passando e o que eu passei. Porque é exatamente isso. Eu me formei e eu, embora não quisesse mais seguir, eu me forcei porque eu pensei, eu passei 4 anos aqui, então eu preciso seguir. Eu preciso ver aonde eu posso chegar. Eu preciso passar por esse meio corporativo para ter, então, uma opinião sobre isso. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei como professora, eu trabalhei alguns anos, eu escutei vocês falando sobre a pandemia, eu trabalhei na vacina do Covid, na vacina da AstraZeneca, foi quando eu ingressei na parte de pesquisa clínica, e foi ali... Isso que eu ia te perguntar, inclusive, tô dando spoiler já, né? Como é que foi essa questão do mais difícil nesse processo para você? Da pesquisa clínica? Então, eu passei por um momento muito difícil, onde eu comecei a dar aula, mas eu não gostava de trabalhar dando aula, então eu queria muito migrar para a parte, no momento, era análises clínicas. No momento que eu estava vivendo ali, eu focava na análises clínicas, mas eu não tinha quem me indicasse, quem me colocasse em uma oportunidade, e eu venho de um lugar muito distante, então eu não via possibilidades, eu me via muito perdida. Então, conversando com uma amiga minha, né, na época, uma amiga minha que se formou comigo, eu decidi fazer um curso do INCA de citopatologia. E esse curso é um curso que ele é pago, eles pagam os alunos, né? Você precisa fazer uma prova, e caso você entre, você recebe para estudar. Então, o meu foco para conseguir migrar foi esse. Eu fiz esse curso, eu fiz essa prova, consegui passar e entrei para o curso. Só que, em março veio a pandemia e eu não consegui fazer um dia de presencial. Eu tive que ir para o home office. Mas quem conhece, quem sabe um pouquinho da área, vai entender que não tem como trabalhar. Não tem como, porque você precisa fazer a leitura das células e dos tecidos. Então, você não consegue fazer um home office de uma leitura dos tecidos se você não conhece, se você não sabe como fazer aquele processo. Então, o curso paralisou. E foi quando eu tive a oportunidade de entrar
na pesquisa clínica. Comecei a trabalhar com a vacina do Covid, a AstraZeneca, e ali eu vi que eu tinha possibilidades na biologia. Então, eu aproveitei aquilo, eu me especializei, fiz 2 pós-graduações, mas chegou um momento que eu não me sentia feliz. Eu não me sentia satisfeita, embora seja uma profissão linda, seja uma profissão que você se sinta honrado em estar fazendo aquilo, porque você está ajudando o próximo. Está contribuindo, né? Está contribuindo para a saúde. Humana. Eu trabalhei em 2 instituições públicas, então você tem um olhar um pouco mais humanizado em relação às pessoas que estão ali. Então, eu valorizo muito esse momento que eu tive, mas eu não me sentia feliz com os processos. Uhum. E eu não conseguia entender aquilo. E mesmo trabalhando com a pesquisa, conseguindo me desenvolver, eu via que o empreendedorismo estava sempre colado comigo, mas sempre em stand-by. Eu nunca valorizei empreendedorismo. E você achava que empreendedorismo é o quê? Tem gente que acha, é só fazer um negocinho, não tem como ter previsibilidade. A gente acha muito Sim, eu achava que o empreendedorismo era algo que eu poderia fazer para me sentir feliz, ganhar um dinheirinho caso fosse necessário, mas não daria para viver dessa forma. Eu tinha que investir mesmo na minha carreira corporativa. E segui assim por alguns anos. Até que em 2023, eu trabalhando com pesquisa clínica em oncologia, eu tive o famoso burnout. Né? Ele veio, ele chegou até mim. Te conheceu. Ele me conheceu, ele me abraçou. E foi um momento onde eu repensei sobre tudo na minha vida. Imagino. Sobre tudo, porque quando a gente trabalha com saúde pública, quando a gente trabalha com pessoas, a gente foca muito no outro. E eu esqueci de mim por muito tempo. Eu esqueci que eu precisava cuidar da minha saúde para ajudar o outro a se estabilizar. Sim. E oncologia é uma área que é muito difícil, que você precisa estar sempre muito bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Sim. E não foi por trabalhar em oncologia, mas foram os processos mesmo da área que eu estava atuando, que era a pesquisa clínica. Então, ali eu decidi focar na minha profissão. E aí, na minha profissão de gestora de tráfego pago, porque eu já havia estudado isso antes. E eu já estava guardando essa informação do meu coração para falar aqui. Já tinha uma carta na manga. Já tinha, né? E eu falei, por que não? E aí, em novembro de 2023, eu fui no meu primeiro evento presencial, que foi do André Campos, e você estava lá apresentando. Mentira, Zamara, foi minha primeira palestra, gente. Você estava lá, foi incrível. Eu, individualmente, olho para mulheres parecidas comigo e me sinto honrada, e me inspiro, e vejo que é possível. Então, quando você estava ali, falando da sua história, muito detalhada e muito humanizada, eu falei, por que não, né? Gente, que dá incrível. Pra ser. Dá pra rolar. Pior que eu tava aqui, assim, quando você perguntou assim, onde você veio da Baixada, eu falei, São João, mas eu achei que em algum momento da vida, porque de repente se esbarrado, né? Você falou, não, sou de Caxias, eu conheço pessoas em Caxias, mas não que eu tenha familiares e tudo mais. Mas agora, quando você falou da palestra, porque eu falei, não o rosto dela não me é estranho. Mas, gente, que incrível, porque ali em novembro de 2023, eu já era mentorada do André. E aí ele tava dando oportunidades para poder palestrar nos eventos dele, que ele costuma fazer eventos por vários locais, né, no Brasil. E eu falei, você acha que dá e tal? E ele me deu a oportunidade, foi a minha primeira palestra. E eu trago isso comigo, que a gente nunca sabe que de fato a gente pode gerar no outro a partir de uma pequena história. Mas eu sempre busco ser muito transparente e humanizada, porque já tem muita gente que vai fazer o jogo de esconder e não posso contar, não posso revelar. Tá, até uma parte, eu até entendo. Mas, poxa, se eu tô aqui batendo papo com você, se eu tô aqui dando uma palestra, por que não abrir de verdade os pormenores? Porque, tá, a minha história é minha, a sua é a sua, mas a gente existe esse encontro, né? Exato. E foi o que você tocou aqui nesse ponto. A gente veio da Baixada Fluminense, nós somos mulheres negras. E a gente sabe como funciona. A gente sabe que é preciso a gente, às vezes, chegar num lugar e falar, poxa, não tem ninguém aqui que se parece comigo. Será que dá pra mim? Sabe?
Então, eu fico muito feliz, assim, de alguma forma ter contribuído, mesmo que num dia, numa passagem, sei lá, alguns minutos, mas que despertou em você esse lugar do já tem esse curso, por que não fazer, né? Exato. Foi um momento onde eu olhei para mim e falei: dá para fazer, dá para ir. Você é capaz, você está estudando tanto, você já quer fazer essa migração. Então foi aí que eu comecei, né, a estudar, a colocar o meu rostinho na internet, falando sobre o que eu faço e me desenvolvendo, né? Também fui mentorada do André por algum tempo e ali eu consegui entender que eu precisava buscar, sim, referências e referências parecidas comigo, porque é isso que me instiga a buscar e a acreditar que é possível. E hoje, embora eu não tenha, não ache, né, que eu cheguei onde eu queria estar, eu já estou caminhando para isso, eu vejo que muitas pessoas olham para mim com esse olhar de é possível, me orgulho de você, das suas movimentações, e é para isso que a gente está aqui na Terra, é para isso que a gente está aqui, para transformar e mostrar que é possível para o outro que hoje precisam da gente. Então, eu estava aguardando essa informação, né, para falar aqui agora. Nem para mim ela contou. Gente, não, tô chocada, muito Para feliz. falar aqui agora, porque é importante que você saiba, é importante que as pessoas entendam que essas movimentações, às vezes as pessoas olham pra gente gravando stories ou falando sobre a nossa vida, mas isso engrandece a nossa história e mostra para o outro que é possível. Sim. Que é possível seguir, que é possível mudar. É como eu falei, estou com medo. Agora estou com medo. Não vou negar. Mas eu estou me movimentando. É isso. Você tá precisa se movimentar apesar do medo. apesar do seu medo. Quando ela me apresentou você, eu estava num momento muito assim de não sei se eu vou pro autônomo, se eu fico aqui nessa caixa que eu estou, sendo que eu já não estava mais feliz, mas não pelo ambiente que eu estava, e sim porque eu não me encaixava mais naquela caixa que a vida me colocou ali. Uhum. E quando ela me mandou, eu olhei pra ela, eu mandei uma mensagem pra ela assim, falei, cara, eu tô chorando porque é uma pessoa, gente como a gente, e na internet você vê muito assim, principalmente na área do direito. Fature não sei quantos K por mês, múltiplos dígitos, sendo que esquecem de ensinar o arroz com feijão bem feito. O básico, você não vai chegar nem nos R$1.000 se você não souber fazer os 100. É isso. A primeira audiência que você fizer vai ser um valor baixo, até você conseguir ter um conhecimento técnico suficiente para você cobrar mais sobre aquele serviço. Mas na internet vende muito aquela imagem de que se você não está fazendo dessa forma, você está errado ou você está atrasado. E isso, para quem está num momento de para onde que eu vou, para onde que eu olho, isso é ruim. É. E quando ela me mandou um podcast que você participou, eu falei assim, eu me vi naquela história. E foi em dezembro mesmo que ela me mandou. Poucos dias depois eu falei que eu não queria mais ficar no associado. Porque eu já sabia que eu não me encaixava naquele processo que eu estava, mas eu tinha medo do novo. E sair da zona de conforto dói muito mais do que você estar... Dói. Esse primeiro movimento é muito crucial, porque é onde ou te leva a alavancar ou te trava. Então, você conseguir fazer esse primeiro passo, eu acho que é o mais difícil. E no meio do caminho, você vai se reinventando. Você vai fazendo, você vai... pouco tempo atrás, eu falei para ela, não sei o que eu vou fazer. Não pensei em movimentos estratégicos para esse momento, que não sei o que ela... E hoje a gente conversando, ela falou, caramba, quanta coisa você já pensou, quanta coisa você já tem noção do que você quer fazer, porque eu consegui ter clareza. Sim. Só que às vezes você precisa furar a bolha. Cortar as rédeas do barco para poder você avançar. E entender que, às vezes, um mentor que está num outro momento seu, talvez não vai ser aquela pessoa ali que vai te ajudar hoje. A gente tem que pegar uma referência mais próxima. Porque, assim, acaba rolando um deslumbre, né? Quando Sim. você vê caramba, falando tá fazendo 100 mil, 200 mil por semana, sei lá, né? Porque tem umas promessas assim. Mas, às vezes, quando você pega alguém que, sabe, saiu do mesmo lugar que você e conseguiu ascender e prosperar, já saiu dessa realidade, você já fica, nossa, tá muito mais perto de mim. Porque
é isso, muito importante falar. Tudo é um processo. Ninguém começa cobrando 10 mil reais, 50 mil reais. Não. Primeiro vai cobrar mesmo, vai precificar errado, não vai conseguir cliente ideal. Mas só que a diferença está no continuar. Sim. Exato. É o processo. Exatamente. É o processo. O processo vai fazer com que a gente amadureça. E o mais legal disso tudo é que, muitas vezes, o processo, como eu comecei, foi pela minha necessidade. Foi porque eu precisava mudar, porque eu estava ali, né, com meu filho e tudo mais. Mas, hoje em dia, meu processo mudou, ele continua acontecendo, mas eu consigo, de alguma forma, passar alguma mensagem para outras mulheres. Eu já digo que não é só por mim. Entendeu? Então, o que vocês estão trazendo aqui agora é muito forte sobre isso, sabe? Porque, de alguma forma, a gente está aqui, né, interligada e motivada, porque foi inclusive, eu quero saber qual foi o episódio que você assistiu, né? Eu até te mandei mensagem no direct. Foi, você me mandou mensagem, falou assim, uma amiga indicou o podcast e tudo mais. A amiga sabia. E agora vocês estão aqui no podcast, Sim. né? Olha que legal. E isso, às vezes, a gente pensa que a gente, às vezes, perde tempo com coisas justamente pela internet. Às vezes, a internet é muito boa, mas, às vezes, a internet pode nos atrapalhar. No auge da pandemia, faz área tal que a área tal dá dinheiro. Faz a área X que a área vai enriquecer rapidinho. E eu sempre fui da área trabalhista. É onde eu gosto, é onde eu gosto de estar, é onde eu me sinto em casa. Então, eu perdi tempo. Fazendo outras áreas eu que perdi não tempo conectavam. não conectavam, não eram... Não tinha nada comigo aquilo dali. Eu sempre gostei da área trabalhista. Então, assim, fiquei... não, vai para a área tal, que a área tal dá muito dinheiro, a área tal dá retorno muito rápido. Se você está fazendo trabalhista, você não vai ganhar dinheiro. E aí você vai ouvindo aquelas coisas. E hoje eu enxergo como o trabalhista é onde eu tenho que ficar, onde eu tenho que abrir essa porta, é aqui mesmo, e simplesmente abrir outros leques de renda dentro da área trabalhista. Sim. Não só o meu cliente final, e sim outros leques, porque hoje eu enxergo essas opções, mas há 5 anos atrás não. Não, mas pela minha experiência também, e porque é isso, às vezes a gente está tão imerso de dúvidas da gente, e qualquer coisa que apareça a gente quer fazer agindo por impulso. Sim. E esquece dos nossos gostos, dos nossos dons mesmo, e que você tem uma gama de possibilidades dentro da sua área, de criar uma série de produtos através de diversificação de clientes, e nem tudo, gente, é sobre dinheiro. Eu falo dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Então, é o meio porque é consequência das ações que você toma, de uma boa entrega de trabalho, de um bom posicionamento, de uma boa comunicação. Acontece o fator financeiro e o pós-financeiro também. Que às vezes a gratificação que você recebe de ter entregue um bom trabalho, transformado uma vida, resolvido um problema que a pessoa às vezes está sem dormir, está com uma questão de saúde por conta do trabalho em si, né? E aí você vai lá como advogada resolve dar paz para a pessoa. Então, poxa, aí você fala, caramba, não foi sobre o dinheiro, né? Há muito tempo a gente entra nessa caixa. E aí você entra naquele... só é advogado bem-sucedido quem tá com carro Y, morando não sei aonde. E não é sobre isso. Primeiro você tem que se reconhecer naquele processo. Exatamente. Depois que você se reconhece naquele processo, é muito mais fácil você ter clareza sobre o seu propósito, de você conseguir lidar com aquela dor. E eu acredito que talvez se eu tivesse virado autônoma há 4 anos atrás, talvez tivesse sido um caos. Você não teria a maturidade que você Porque tem. eu continuaria com essa cabeça de que preciso para área tal. E eu tentei ir para outras áreas. E algumas amigas minhas da área falavam, cara, para de perder tempo. Outras pessoas enxergavam que eu estava perdendo tempo. Mas eu não acreditava. Porque você entra nessa... Estava cega pela Eu estava cega que eu precisava fazer outra coisa e sair daquela área ali. Porque a área trabalhista não dá horários iniciais. Como é que você vai fazer com isso? Outras pessoas enxergavam que eu perdia tempo e eu não. Então, talvez eu precisasse efetivamente amadurecer esse processo para hoje chegar, como eu te falei, há 6 meses atrás eu não era essa pessoa. Há 6 meses atrás talvez eu nem aceitasse estar aqui por vergonha, receio. E hoje ter muito mais clareza sobre o meu propósito, sobre o meu processo, isso tem me ajudado muito. Porque hoje eu pelo menos já sei onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar. Nossa, que incrível. E eu falo, imagina daqui a mais 6 meses. Aí eu vou voltar aqui de novo pra gente conversar.
Tá ótimo, tá ótimo. Contar aqui. E aí, Amanda, como é que foram os últimos 6 meses? A gente vai começar. Não, eu fico feliz, gente, que vocês já estão aqui querendo voltar, porque, de fato, a gente tem muito assunto, muita coisa pra compartilhar, falar. né? Mas a gente é só uns recortes da nossa vida, os momentos mais marcantes, assim, principalmente em relação ao empreendedorismo. E aproveitando, eu queria fazer uma pergunta compartilhada, né? Obviamente, a gente que empreende, né? A gente que trabalha, vive, a gente passa por muitos desafios. Aqueles momentos que a gente fala, caramba, é hoje que eu desisto, é hoje, desse mês não passa. Eu sei, gente, porque isso acontece comigo também, né? E a gente sabe que é aquele momento do cansaço, do estresse, mas como vocês costumam aprender com esses momentos difíceis? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiram? Tiram ou tiraram, né, desse momento? Falar? Pode falar. Então, momentos difíceis vão acontecer em qualquer fase ou em qualquer escolha. Então, hoje, eu penso no que eu quero receber empreendendo. Eu poderia ficar na profissão que eu conquistei, que eu estava bem. Talvez eu me sentiria um pouco mais feliz em alguns momentos, em alguns processos, em algumas fases, e em outros momentos não tanto. Mas eu sei o que eu quero viver. Eu sei o que eu quero proporcionar, não só para mim, mas para quem vai vir. Eu quero ter meus filhos, eu quero ter um tempo de qualidade. E isso nunca foi proporcionado para mim aonde eu estava. Eu nunca tive tempo para pensar na Fabiane fora do trabalho. Eu sempre estive presa ali naquelas 44 horas e além. Principalmente quando eu trabalhei na oncologia. Então, sempre quando eu penso em desistir, sempre quando eu penso que tá difícil, eu penso no momento que eu estou vivendo hoje. Eu lutei muito para estar aqui hoje. Eu lutei muito para hoje trabalhar e empreender, ter minha empresa, ter os meus clientes, oferecer o melhor que eu posso para eles. Então, eu vou chorar, vou limpar as minhas lágrimas e vou continuar. Porque isso é uma realização de um sonho. Eu orei muito para isso. Então, sempre quando eu penso em desistir, eu lembro dos dias que eu orei. Eu lembro dos dias que eu chorei junto com meu marido e ele dava para mim e falava, Fabi, vai acabar. Você vai conseguir. Vai chegar a hora de você seguir com a sua empresa e você sair do CLT. E eu cheguei nesse momento. Então, por que eu vou pensar em desistir? Sim. Eu não posso pensar em desistir. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode agir pela emoção, né? Exatamente. Quando a gente age no calor da emoção, a chance de a gente tomar uma decisão errada e precoce é gigantesca. Então, nada melhor do que confiar que, tipo, foi só um dia ruim, vamos dormir, que amanhã é outro dia. Eu converso isso muito com a Amanda. Eu acho que o autoconhecimento ele é crucial para você tomar qualquer decisão. Você precisa entender o que você quer, para você saber definir, né, o que você está sentindo e quais serão os próximos passos. Então, porque se você não souber, qualquer lugar que você chegar tá bom. Exatamente. Porque então, você não tem direcionamento, você tem clareza, né? Exato, mas isso ninguém vai te orientar. Isso você precisa ter. Exato. É a sua pessoa, você precisa se conhecer, entender o que você quer, entender onde você quer chegar. Então, esse medo vai acontecer. Eu converso isso muito com a Amanda. Eu tô olhando pra ela porque, assim, isso é muito real. Ela é nova, ela é recente dessa decisão, né? Sim. Então, vai acontecer Esse medo vai acontecer, mas isso não pode ser um sentimento que vai te paralisar a ponto de você desistir, porque é o seu sonho, você sempre quis isso. Exato. Então, é basicamente essa forma que eu vivo, me obrigando porque isso foi um desejo, era um desejo e hoje é a minha realidade. Então, eu preciso seguir. E eu tô muito feliz com isso, embora eu sinta medo, como eu já falei aqui em outros momentos. Ai, E é interessante a gente pensar sempre que é você escolher a sua batalha, porque no CLT não é fácil. Uhum. Você enfrenta diversas batalhas. Não era fácil a dupla vida que eu estava levando, de ficar quase 18 a 15 horas no computador. Nossa. E eu chegava, às vezes, eu mandava mensagem para fui dormir 1h da manhã. 7 horas eu já estava quase saindo de casa. Então, você escolher a sua batalha do seu difícil. Quando você trabalha no escritório, você não tem a preocupação de como o cliente chega em você. Ele bate na sua porta. Quando você é autônomo, não.
Você precisa saber vender. E precisa ter setores, né? Eu falo, se você quer ser uma empresa, você se vê como uma empresa, você precisa ter o comercial, você precisa ter o suporte, o atendimento, né? O financeiro, o marketing, porque senão você simplesmente, realmente, você não tá levando a sério o seu negócio, né? E tudo bem você começar sozinho, só que eu acho que ter essa clareza de que o caminho que você deseja trilhar e avançar. A gente não pode, não consegue ficar parado no mesmo lugar. E até porque uma coisa que eu falo com ela eu não tinha essa noção sobre você fazer uma gestão, sobre você fazer uma venda. Eu estava acostumada com o cliente chegando aqui, na minha porta. A venda, você fazia o trabalho, você não fazia a venda, você não fazia, eu não fazia venda. A comunicação. E aí, hoje, ainda na fase de equipe, eu preciso entender sobre isso. Sim. Até mesmo antes de eu delegar essa parte, eu preciso entender esse processo, até mesmo para eu saber o que eu posso delegar, como eu posso cobrar um serviço, ou o que mesmo eu estou delegando, não terceirizando uma responsabilidade. Sim, exatamente. E interessante você falar isso, porque muitas das vezes essa parte de delegar mesmo é um erro, na verdade, Sim. né? Porque a gente delega no momento que a gente talvez não esteja preparado para treinar alguém, sabe? E foi o que você falou também, quando você se dá conta de que você precisa saber antes de passar para alguém também é importante. Porque se você não sabe, qualquer coisa que ele te entregar, você também vai funcionar. Que você vai ficar satisfeita. Agora, quando você sabe, você consegue. Não, olha, é por aqui, eu sei que aqui funciona. E essa fase de equipe, né? Mas ela é interessante, todo mundo precisa passar por ela. Sim. Porque vai fazer você crescer, entender, aprender. Mas, com certeza, eu falo, qualquer passo que a gente dá em direção a uma evolução gera prosperidade pra gente. Sim. E você tá prosperando só de tá aprendendo e absorvendo isso. E a gente precisa ter humildade suficiente para reconhecer isso. Uma coisa que eu falei com ela, que eu vivi, na verdade, esse processo com ela, na hora fazendo o tráfego, eu falei, Fabi, pausa a campanha. Eu falei, eu não sei vender. Eu falei, não adianta você entregar o seu melhor e eu não fazer o meu melhor. Chegava cliente e não fechava. E aí eu falei com ela, cara, não é sobre você. Eu falei, e pausa. Que bom que você teve essa humildade e também maturidade, consciência. Sim. Porque o que tem, a gente trabalha com marketing, sabe? O que tem de cliente falando que é a gente que não sabe gerar. E aí falando, olha, mas teve tantas conversas hoje, falando, teve tanto não sei o quê. Tá desqualificado? Não, é da minha área. Falando, gente, mas por que não tá vendendo? Não, tá todo mundo sem dinheiro. Eu falei, não é possível. Eu falei pra ela, eu falei, cara, pausa. Eu falei, não é sobre você. Eu falei, eu preciso estudar sobre isso. Aí, só que já perto de final de ano, eu falei, eu não vou conseguir estudar isso 100% agora. Então, eu falei, pausa, que eu falei, não adianta a gente avançar sem eu saber fazer o principal aqui. Eu falei, a base eu preciso aprender a fazer. E muita gente não reconhece isso. Sim. E aí você dá um murro ali em ponta de faca, porque você não sabe fazer. E como é que você vai avançar? E também não tá disposto a aprender e nem pedir ajuda, né? Porque Sim. a gente só pedir ajuda. Pedir ajuda mesmo, né? Ah, tá, mas não tem as pessoas cobram. Tudo bem que eu trabalho das pessoas, as pessoas vão cobrar. Mas tem o YouTube, tem o Google. Eu falo, eu mesma comecei por um curso gratuito no Google. Fiz aquele curso gratuito, depois eu fui atrás de trabalho para poder reinvestir. Mas eram as ferramentas que eu tinha naquele momento. Mas pensando aqui, não, isso aqui é o começo, eu não posso parar aqui. Sim. Se eu parar aqui, todo o caminho que tem pela frente também vai ficar aqui. Sim. Não tem como a gente fazer diferente. Inclusive, Amanda, você falou sobre refletir sobre a importância de se reinventar e a força que você encontrou, né, a enfrentar essa diversidade. Me fala mais sobre esse contexto. Eu acho que muito tempo eu fiquei numa caixa. E essa caixa, eu não estava satisfeita com essa caixa, mas eu achava que eu precisava ficar ali, quieta. E aí, quando você fica nessa caixa, você já não tem tanta empolgação para fazer as coisas, você faz porque Só o brilho, né? Você perde o seu brilho, você faz porque você tem que fazer, porque é aquilo dali que te obrigam a fazer, em aspas. E aquilo dali não era. Eu falei, gente, eu sempre sonhei em advogar. Eu falei, como que eu perco isso aqui com 5 anos de profissão, sendo que eu não me reencontrei ainda? E foi quando eu tive uma crise existencial interna que eu falei, eu não posso ficar aqui. Eu falei, eu sempre quis advogar e eu preciso exercer o meu papel. Eu falei, eu ainda não encontrei qual é esse fim? Não, mas eu preciso aprender isso na prática. Eu falei, isso você só aprende vivendo. Sim. E foi os últimos 6 meses. Foi de planejamento, de
ansiedade de não sei se vou, não sei se volto, que nem fui, já quero voltar, o que tá acontecendo? Misto de emoções, né? E foi quando, em dezembro, eu falei, cara, não é mais pra mim aqui. Eu já não sou mais essa pessoa. E quando eu falei sobre isso no escritório que eu trabalhava, uma das chefes falou, eu fico aliviada de ouvir isso de você. Porque eu tenho... Percebido. Ela falou, eu já tenho noção do seu potencial, coisa que talvez você ainda não tenha tanta noção sobre isso. E aí, quando você escuta isso de alguém que é superior seu, você fala assim, caramba. Demorei, hein? E assim, o que é mais interessante é que, gente, é sempre alguém de fora que vê. Sempre. Que a gente normalmente tá dentro da situação, no espelho ali, a gente acha, não, sempre tá fazendo pouco. Não é pra mim Não isso. é pra mim, será que dá? Mas alguém de fora vem lá e vê esse potencial, sabe, na gente. E motiva. Aí você fala, pô, era o pontapé que tava faltando pra dar esse empurrão. Sim. Mas eu fico muito feliz por esse apoio, principalmente porque quando a gente começa a empreender, às vezes a gente não tem apoio, né? Muita gente já passou por não tem ninguém perto de mim que empreende, meu marido, minha família, ninguém apoia. E eu vejo que a Fabi te apoiou, te incentivou muito, ainda apoia. Eu vejo o sorriso da Fabi aqui, encantada com você contando sua história e participando, porque eu acho que isso faz diferença também. Quando você olha pro lado, não tô sozinho, dá a mão aqui, porque eu tô com medo, mas você foi na frente e tá comigo aqui pra me puxar também, dar essa liga boa, sabe? Sim. E pra você ver, a gente se conhece há 5 anos, mas foi pelo empreendedorismo que a Que gente... rolou a união. Sim. Caramba, que legal. Fabi, comenta comigo sobre coragem. Comento. Eu defino coragem como caminhar mesmo com medo. Eu acho que os dois caminham juntos. Os dois sentimentos estão ligados. Não acredito que uma pessoa não sinta medo e seja corajosa a ponto de entrar em uma nova carreira ou em uma nova decisão, em um novo relacionamento sem medo. Então, a coragem, ela tá ligada às suas atitudes e a como você consegue se enxergar. Eu conecto coragem com o autoconhecimento mesmo. Principalmente na fase que a gente está hoje, né, de entender o que nós merecemos enquanto mulheres, profissionais, o que a gente quer viver. Uma oportunidade que talvez as nossas mães, as nossas avós não tiveram e talvez elas tivessem coragem naquele momento ali, mas pela história, pelo momento, elas não puderam seguir um outro caminho. Sim. Então, Tinha hoje, opção, coragem, né? ela tá ligada a outras decisões, ao autoconhecimento, a saber lidar com o seu medo, a entender o que você realmente quer e para onde você quer ir. Entendendo isso, você se engrandece, você enche o seu peito de vontade, né? Uma vontade, assim, inusitada para você caminhar até onde você quer chegar. Então, coragem, ela tá nessa divisão, nesse compasso. É assim que eu enxergo. Eu acho que nenhum sentimento anda sozinho, na verdade, Nenhum. né? Porque acho que quem se diz corajoso demais e topa tudo, não tem medo de nada, muitas das vezes acho que é o contrário. Eu acho que as pessoas... Só pra vestir a capa. Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam algo que não tem como você encontrar. Talvez quando você entra na internet, você se conecta com uma pessoa que fale que ela é super capaz e que ela não desistiu e que ela foi incrível e que ela conseguiu os múltiplos dígitos. Você está procurando alguém que não existe. Aquilo não existe. Ela teve medo, sim. Ela passou por um processo, sim, mas as pessoas não costumam falar sobre isso. Sobre o autoconhecimento, sobre o que você fez, então, para vencer esses momentos. Verdade. E é isso que eu tento focar. E é isso que às vezes gera justamente o afastamento. E eu acho que hoje, justamente, você mostrar a sua fragilidade é o que mais conecta. Muito. Nossa, uma coisa incrível que aconteceu esses dias. Eu me apresentei, né? Deve ter uns 2 dias lá no meu perfil. Me reapresentei, que eu gosto de fazer isso depois de um tempo que chegam pessoas. E uma menina falou pra mim, nossa... eu também tinha problema com o meu nome composto, do Cristina. Inclusive, ela era Cristina também, acho que era Juliana, alguma coisa assim.
E ela falou, agora você falando isso me deu coragem de começar. E eu falei, gente, são coisas pequenas. E jamais eu falo, eu não tenho conflitos, eu não tenho dificuldades, eu não tenho questões. É tudo certo, eu faço tudo de a mesma coisa, eu não tenho altos e baixos. Não é possível, não é tudo perfeito o tempo todo. E a gente vender a perfeição é um erro. Porque a gente tem medo, a gente inclusive erra, mas está aí para buscar acertar sempre. Sim. Mas as pessoas querem vender essa vida perfeita. Não existe. E só para pontuar, talvez o que é coragem para mim não é para você. Um exemplo você acabou de dar agora. Você falou o seu nome composto e uma menina que tem o nome composto também não teve coragem de usar aquele nome para criar uma identidade visual, para usar, para ser conhecida daquela forma. Exato. Eu falei para ela, nossa, usa assim, porque às vezes a escola, zoação, né, de amigos entra na nossa mente por conta disso. Falei, tenta puxar de onde vem essa rejeição do seu nome, né, para você poder entender. Ela falou, nossa, mas eu vou utilizar. Mas você falou, poxa, não tá fazendo uma identidade, tá se escondendo. E quando a gente está querendo se comunicar com pessoas, a gente não pode se esconder. Não. É a última coisa que a gente pode fazer é se esconder. Inclusive, quando, no auge de pandemia, um pouco depois que as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre marketing, ensinavam muito essa imagem da perfeição. E aquilo dali eu não conseguia me conectar de jeito nenhum com as pessoas. Porque era uma imagem que eu não estava vivendo, que não condizia com a minha personalidade. Não tinha lugar. E aí, hoje em dia, eu postando story com essa atual fase que estou vivendo, esses dias eu recebi uma mensagem de, nossa, parece até que você trocou de personalidade, mas não é. Eu saí daquela bolha, eu furei aquilo dali e falei, não, calma aí, tem espaço para Amanda, tanto a Amanda pessoa física quanto a Amanda advogada. Sim. Tem espaço e eu preciso conectar essas duas pessoas, porque não tem como para Amanda Oliveira advogada caminhar, a Amanda Oliveira pessoa física precisa estar bem. E elas vão se comunicar o tempo inteiro. E as pessoas querem ver isso, né, Sim. Amanda? As pessoas querem conhecer quem você é. Quem dá por trás, porque eu falo, as pessoas não compram só o serviço, as pessoas compram as pessoas. Exato. A história. A conexão que você gera com o outro. Não adianta você ficar querendo só fazer oferta, você pessoa física e jurídica inatingível, não sei o que. Não, você não é essa pessoa. Você fica doente, você tem medo, você tem insônia, né, tem frio na barriga, mas você age apesar de todas essas circunstâncias e situações. E que bom que você age também a partir disso. Mas também a vulnerabilidade, ela conecta. Sim. A vulnerabilidade mostra, nossa, você também é vulnerável e você tem resultados. Uhum. Então eu também posso ser vulnerável. Porque, né, se fulano tá passando e é uma pessoa que eu me conecto, que eu me inspiro, eu também eu posso. E que bom que a gente tá sendo essa geração de quebrar isso. Porque o marketing 2020, né, agora 5 anos atrás, não é mais o mesmo. Não é mesmo. Definitivamente não é mais o mesmo. Isso não e pode parecer uma coisa pequena, mas assim, em 5 anos de rede social, na parte profissional, eu fui receber elogios de stories agora. Porque você não estava gerando de fato esse conteúdo. E eu não demonstrava a minha essência. Quem eu era, por exemplo, agora no recesso, brincando, falei, nossa, recesso é muito bom. Atendi de roupa social, 40 minutos depois estava eu com a blusa do Flamengo. Eu falei, nossa, como é legal o recesso. E as pessoas reagiram àquilo, brincaram comigo, coisas que eu não me permitia antes. Então, coisa comum que você vive, porque começou a você criar uma coisa que não vive. Não. E aí você começa, gente, mas eu não vivo essa vida. Meu filho tá aqui o tempo todo, não tem a parede perfeita, a casa perfeita, o café perfeito, a xícara não sei o quê, a roupa perfeita. Aí você fala, pô, mas eu não vou poder parecer, de repente, mais à vontade, dia nenhum. Tipo, acabou a história. Acabou. Entendeu? Então, assim, muito legal isso. E agora a gente vai para um próximo bloco falando sobre o futuro, né? Mas antes eu queria falar muito sobre também essa questão de recomeçar, né? Comecei com a Trizago. E a Trizago, ela é patrocinadora do nosso podcast, ela é apoiadora. E eu agradeço sempre por ela e pelos nossos clientes que confiam na gente. Porque quando você delega o gerenciamento das tuas redes, das tuas mídias, do marketing, né? Inclusive, Fabi tá aqui para poder dar a mão junto comigo e falar, gente, como marketing responsável por gerar oportunidade de venda, gerar demanda, que eu falo. A gente não vende.
Então, se a empresa tiver essa consciência, o negócio tiver essa consciência, as coisas tendem a funcionar muito mais do que só delegar, jogando a responsabilidade para o outro e achar que a gente tem que operar o milagre. Então, a Crisago nasceu também do processo. Quando eu comecei a empreender, eu não imaginei que eu fosse ter uma agência. Mas quando foi acontecendo, eu falei, meu Deus, agora eu não dou conta, eu tenho que chamar gente para poder manter a qualidade da entrega do serviço, né? E conseguir ter uma crescente de verdade, sabe? Então, a Crisago vem isso para somar. E a partir da Crisago que nasce o BDE, né? Porque primeiro eu fui convidada para um podcast. Quando eu recebi o convite, você tem o seu próprio podcast, top? Eu falei, meu Deus, Rocine, chega da frio na barriga. Será que eu tenho capacidade de assunto? Ele falou, óbvio que tem. E a gente está aqui na 4ª temporada, cada vez com mais histórias incríveis, com mais mulheres incríveis. Mas, bora lá falar de futuro. Vamos. Conseguiram pensar um pouquinho? Sim. Então, Amanda, você só tem escritório virtual, atuando em todo o Brasil e lecionar em faculdades. O que você acredita ser o principal impacto, né, dessa parte profissional na vida das pessoas? Eu acredito que ensinar o outro é um gesto muito bonito para você tirar as dores que eu talvez tive por não ter alguém que me ensinasse isso que eu estou vivendo hoje. Então, acredito que você poder segurar a mão de alguém e facilitar esse processo é um gesto até mesmo de sabedoria, de você ultrapassar a barreira, na verdade. Você quebrar aquela ponte ali daquela pessoa, de achar que talvez aquilo é o mais difícil que ela está vivendo. E, assim, no começo eu queria muito um escritório que tivesse meu nome na parede. E hoje não. Hoje eu almejo alcançar o Brasil mesmo. Eu falo, a gente vai caminhando devagar. Recentemente elaborei peças para outros escritórios de outros estados. Então, você vê que você não precisa ter um escritório físico com o teu nome na porta. Sim. A advocacia é onde você está. Então, hoje, o que eu busco, o que eu quero progredir para o país todo. O que eu quero é poder fazer isso atendendo o tom. Na verdade, eu falo que a minha ideia é botar um parâmetro, uma balança efetivamente nas relações de trabalho. Tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Sim. Eu falo que eu defendo a justiça. Uhum. Eu não quero pesar nem para um lado nem para o outro. Eu quero poder caminhar de uma forma que daqui a um tempo a gente consiga resolver as coisas todas nas esferas extrajudiciais. Que a gente consiga ver que não necessariamente a justiça é a única solução. Ótimo. A gente pode criar um equilíbrio fora da justiça. E é o que hoje eu estudo para isso, para atuar nessa área extrajudicial e daqui a alguns anos lecionar também. Ai, que bom. Ai, eu acho maravilhoso. Eu gosto que quando a gente tem um passo de coragem, a gente começa a sonhar, começa a fazer, começa a acontecer e se compromete a realizar. Sim. Até porque você não tem outra opção. Você tem que fazer. Não tem outra opção. E nem deveria ter, porque, de fato, quanto mais você se envolve em realizar, mais você consegue, de fato, executar esse processo. Porque se você ficar... O pessoal fala muito sobre os vikings, né? Do queimar o barco. Uhum. Ou queimar o barco, quando eles chegavam na guerra, nas praias, nas ilhas, eles queimavam o barco para não ter como voltar. Ou era lutar na guerra, ou era morrer. Então, acho que a gente queima o barco quando a gente empreende. Porque senão a gente tem sempre um lugar para voltar. Sim. E a gente não se compromete a ir para frente. E se a gente não for para frente, tem que verificar o que iria acontecer se eu fosse para frente. Então, quero você voltando aqui para falar sobre esses escritórios do país todo, hein? Tô contando. Fabi, seu sonho envolve não só o crescimento profissional, mas também proporcionar tranquilidade para sua família. Como você enxerga o equilíbrio entre esses dois mundos? Eu comecei a empreender para tentar ter uma qualidade de vida e ter o controle do meu tempo. Então, hoje, eu olho para a Ramonda com esse viés. Eu tenho essa vontade de, sim, crescer, expandir, escalar o meu negócio, criar produtos, enfim, mas sempre respeitando o primordial, que é o tempo de qualidade com a minha família. Sim. E como eu falei aqui inicialmente, eu tenho outras vontades, eu tenho vontade de ser mãe, eu tenho vontade de viajar mais, eu tenho vontade de estar mais próxima dos meus pais. Hoje eu não moro mais onde eu morava, na Baixada Fluminense, então o tempo, quando você tem um controle do seu tempo, você consegue se reorganizar da melhor forma. E
a evolução, a visão que eu tenho de evolução, principalmente financeira e de sucesso, envolve as pessoas que eu amo. Então, a partir do momento que eu conseguir proporcionar algo melhor para eles, né? Mostrar que eles podem, mostrar que eles podem conhecer lugares novos, podem comer em um restaurante legal, podem ter acesso a algo que eles nunca acharam que seria possível, eu vou estar realizada. Ótimo, muito bom, mano. Muito bom, Fabi. Eu vou fazer um momento de reflexão aqui antes da gente finalizar, que a gente já está caminhando para o final. Mas se você pudesse resumir uma palavra, né? Eu fiz essa pergunta para vocês e a Amanda colocou propósito. E eu falo, por quê propósito? Porque eu acredito que advogar é um sonho que ele existe em mim desde quando eu era criança e eu nem entendi o porquê. E a coisa que você era vista como respondona, talvez, alguma coisa assim, hoje eu vejo que não. Era meu sonho, é onde eu tô feliz. Por mais que a gente brinque assim, que, não, você acaba trabalhando muito mais, só que eu tô realizada. Onde eu me encontro, o que eu quero fazer, você acaba ficando mais flexível a buscar novas soluções, você quer sair do óbvio, como, por exemplo, há um tempo atrás eu só queria atuar numa área do direito do trabalho. Hoje não, hoje eu já quero buscar esse equilíbrio, porque eu acho que o propósito ele se encontra aí. Exato. Em eu tirar todas é impossível, sim, mas você diminuir as dores dos trabalhadores, tirar esse nível de empresa tá no ser e o trabalhador aqui no A, para você buscar um equilíbrio naquela relação de trabalho. Então, acho que meu propósito ele tá aí, de eu encontrar um equilíbrio nessas relações, em fazer tanto as pessoas terem mais qualidade de vida também, porque a gente sabe que muitas vezes no CLT a pessoa não tem qualidade de vida. Exato. E a gente tentar buscar isso na sociedade como um todo, que é o que eu busco para que no futuro isso não seja um sonho, isso seja uma realidade. Ótimo. Muito bom, Amanda. Obrigada. Fabi, transformação. Por que transformação? Eu me transformei por completo. Eu me tornei uma pessoa que eu me orgulho hoje. Eu tive coragem. Eu acreditei que eu poderia seguir. Eu abandonei. Abandonei é uma palavra muito forte, mas eu acreditei que eu poderia seguir, sim, uma outra carreira totalmente diferente. Então, eu me transformei. Eu vi que eu poderia, sim, confiar no que eu sempre quis fazer, que era empreender. A gente sempre tem uma intuição, né? Sempre Mas quis. a gente às vezes não ouve, né? A intuição, às vezes, a gente pode chamar do que a gente quiser, intuição, de fé, de Deus. Mas a gente sempre tem uma coisa falando. Uma vozinha. Uma vozinha. E a gente, às vezes, insiste em teimar. Mas que bom que a gente aqui não teimou, né? Nesse sentido. Por um tempo eu até teimei. Só que talvez eu acredito que com tudo que eu passei, talvez não fosse o momento. Hoje eu tenho clareza em enxergar isso, até mesmo com a minha rede de apoio dos meus pais, do meu noivo, de amizade, que talvez naquela época eu não tivesse nem maturidade para viver esse processo de hoje. Sim. Tudo tem seu tempo. Tudo, exatamente. Porque se não for no momento certo, normalmente não vai dar certo, não vai valer a pena. E que bom que foi no momento. Última pergunta para vocês, meninas, ambas, tá? Para quem tá ouvindo a gente de casa, inclusive, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes. Vou pedir para vocês divulgarem as redes de vocês também. Sim. Mas, para quem tá ouvindo, pensa em recomeçar, mas tem receio de dar esse primeiro passo, qual conselho vocês dariam? Primeiro, a frase que eu sempre uso diariamente, de onde você colocar o pé, Deus está colocando o chão. Porque eu acredito que, apesar de toda capacidade de você empreender, de você se reinventar, a nossa fé, independente de qual seja, a gente precisa pedir um direcionamento a Deus para a gente seguir. Verdade. E depois você não vai ter como aprender a lidar com aquela jornada sem você vivê-la. Infelizmente, não vai ter uma fórmula mágica que falar que, não, se você fizer essa linha aqui, a linha não é reta, não é uma linha tênue. Acontecem muitas coisas no meio do caminho e, assim, aproveite o processo, não desista e vai. Não tem muita fórmula mágica nesse caso. Sim, eu indicaria
se reconhecer, entender o que você realmente quer, entender se isso é o que você realmente busca para sua vida a médio e longo prazo. Sim. Entendendo que vai ser uma responsabilidade ainda maior do que você tinha, talvez, de um CLT no seu emprego antigo. As pessoas romantizam muito o empreendedorismo. Então, o reconhecimento do que você quer fazer e ser adulto. Acho que é um ponto. Seja adulto, seja responsável pelas suas atitudes. Entenda que você vai sofrer, que você vai ter medo, que você vai passar por processos totalmente difíceis e conturbados, mas que é necessário para você chegar aonde você quer. Então, por isso, inicialmente, você precisa se reconhecer, para depois você entender que você é uma pessoa adulta o suficiente para passar por todo aquele caminho. Seria isso. Muito bom. Você trabalha com autoconhecimento? Porque você, né, de repente, um produto aí é isso aí. Vamos. Muito obrigada. Eu aceito a sua dica, mas não trabalho. É uma essência que eu tenho. As minhas amigas, como você pode ver, me procuram para dar essas dicas, esses direcionamentos. Muito obrigada por reconhecer. Mas eu uso isso para mim. Eu acho que você não consegue tomar nenhuma decisão se você não entender o que você quer. E para você entender o que você quer, você precisa se conhecer. Exato. Entender o que você gosta, qual caminho que você quer chegar, porque muitas pessoas vão olhar para você. Muitas pessoas olhavam para mim e diziam: Fabiane, você é tão metida. Fabiane, preta metida. Fabiane, você é tão nariz em pé, mas por que eu sou uma nariz em pé? Se eu sou tão... Eu sou sim uma pessoa simpática. Eu sou uma pessoa que chego no lugar e trato todos bem. Por que as pessoas me olham assim? Porque eu me reconhecia e sabia que em algum momento eu poderia chegar em um outro local. Então, é você, independente do que as pessoas estão dizendo, você entender aonde você quer chegar e acreditar nisso. Eu concordo. E assim, às vezes a pessoa reflete no outro que ela é, né? Sim. E aí ela pré-julga. Então, não é muitas vezes sobre a gente, não tá no nosso controle. É sobre o outro. Mas meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Agora é o momento de vocês botarem a roupa de vocês, se divulgarem. Espero vê-las aqui numa próxima oportunidade. Com certeza. 6 meses marcado. Muito obrigada a você de casa que tá com a gente até o final. Compartilhe esse conteúdo, manda para mais pessoas. A Amanda me conhece através de um podcast, então outras pessoas podem conhecer a história de vocês, podem conhecer a sua história através desse compartilhamento, tá? Então, vocês podem se divulgar. Eu agradeço pelo convite, muito obrigada. Você é uma pessoa que eu admiro. Estou muito feliz por estar aqui. Então, quem quiser me encontrar nas redes vizinhas, eu tenho o meu @, que é @FabiRamonda. E o @ também da minha empresa, né? Eu sou gestora de tráfego pago, estrategista de tráfego pago para negócios de locais, que é o @RamondaAds, ADS. Então, você me encontra nesses 2 locais. Obrigada. Vamos fazer de novo? É porque caiu o negócio aqui. Tá. Tá bom. Beleza. Amanda e Fabi, foi muito incrível a participação de vocês. A gente se conectar, compartilhar histórias. Obrigada por ter aceito o convite. E agora eu vou deixar esse momento para vocês poderem se divulgar. Eu agradeço primeiramente pelo convite. Muito obrigada por me chamar, por eu estar aqui, por essa oportunidade. Eu te admiro muito, admiro o seu trabalho. Me conecto com você e me inspiro também, né? Nós somos 2 pessoas que migraram para o marketing. Então, eu vejo em você uma pessoa que é como uma referência. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por eu estar aqui. Quem quiser me encontrar na rede vizinha, eu tenho o @, que é o meu Fabi Ramonda, e também tem o @ da minha empresa, que é o @RamondaAds. Eu sou estrategista de tráfego pago para negócios de locais, então vocês podem me encontrar nesses 2 endereços. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero também agradecer porque você e a você também, né? Porque eu só me conectei com a Bia por ter ouvido o seu podcast, que chegou para mim através da Fabi, e ouvi que é possível sair do A para ir para o B de pessoas acessíveis é muito importante.
quando você falou de onde você era, eu falei, caramba, Fabi, a gente é tudo de Caxias. Eu falei, pelo amor... E são coisas pequenas que a gente pensa que é pequeno, mas que conecta, que às vezes é o local de dor daquela pessoa ali. Então, agradeço de verdade a oportunidade, principalmente no momento desse que eu tô vivendo. Porque talvez eu nunca pensasse que eu queria fazer esse processo. E tá sendo legal viver esse novo, né? Então, para quem quiser me encontrar, estou no Instagram, @AmandaOliveiraAdvogada. Falo para outros advogados e cliente final na área trabalhista. Então, quem quiser me encontrar, é só se conectar. Ai, obrigada. Eu já sigo, já acompanho. Fiquei muito feliz. E fica muito mais à vontade quando vem duas amigas, duas histórias conectadas. É incrível isso. Espero que vocês prosperem muito, tenham muito sucesso. Muito E que a obrigada. gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Muito obrigada. E obrigada você de casa que ficou até o final. Em breve temos novos episódios. Sigam as redes, não esqueça de acompanhar. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.